continuidade é chave. Chegamos ao quarto princípio, uma revelação sobre a natureza da dualidade. Se você está acompanhando nossa série sobre o Kybalion, já construiu as bases essenciais com mentalismo, correspondência e vibração. Entender que tudo é mente, que o externo reflete o interno e que tudo vibra é crucial para realmente absorver o poder do princípio da polaridade. Se perdeu algum episódio, os links estão na descrição. A jornada completa faz toda a diferença. Já exploramos como a mente molda tudo, como o universo nos espelha e como tudo vibra em diferentes frequências. Mas você já parou para pensar na natureza dos opostos que definem nossa experiência? Calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio, coragem e medo, riqueza e pobreza. Parecem inimigos irreconciliáveis, certo? E se eu te dissesse que eles são, na verdade, o mesmo? Bem-vindo ao princípio da polaridade, a quarta e surpreendente lei hermética do Kybalion. Ela afirma que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Prepare-se para descobrir como essa lei não apenas explica a dualidade do universo, mas também te entrega o poder da transmutação mental, a habilidade de mudar seu próprio polo e, consequentemente, sua realidade. Você se sente jogado de um extremo ao outro? Um dia está eufórico, no outro, afundado na tristeza? Vive uma batalha constante entre a esperança e o desespero, a confiança e a dúvida. Essa sensação de ser uma marionete das circunstâncias e das emoções opostas é um sintoma claro de não compreender ou não saber aplicar o princípio da polaridade. Sem entender que esses opostos são graus diferentes da mesma coisa, ficamos presos na luta, identificando-nos ora com um polo, ora com outro, sem perceber que temos o poder de escolher nossa posição na escala. A falta das bases, mentalismo, correspondência, vibração, torna ainda mais difícil ver que essa luta é mental e vibracional, refletida externamente. O problema fundamental é que tratamos os opostos como entidades separadas e antagônicas. Tentamos eliminar o negativo, medo, escassez, tristeza, e nos agarrar desesperadamente ao positivo, coragem, abundância, alegria. Mas essa luta é fútil, pois um não existe sem o outro. São apenas extremos da mesma régua. Tentar aniquilar o frio é impossível. Só podemos aumentar o calor. Tentar destruir a escuridão é inútil. Só podemos acender a luz. Ao lutar contra um polo, na verdade, damos energia a ele e nos mantemos fixados naquela escala específica, oscilando entre seus extremos. Imagine como seria ter um termostato interno para suas emoções e circunstâncias. Em vez de ser congelado pelo medo, poder conscientemente aumentar a temperatura para a coragem. Em vez de se afogar na escassez, poder subir o nível na escala da abundância. A lei da polaridade nos ensina que isso é possível através da transmutação mental. O problema é que, por ignorância, vivemos como termômetros passivos, apenas registrando a temperatura emocional ou circunstancial do momento, em vez de sermos o termostato ativo que define o grau desejado. Espiritualmente, a incapacidade de reconhecer a unidade por trás dos polos nos mantém presos na ilusão da separação e do julgamento, bem versus mal, certo versus errado. Rotulamos experiências e pessoas como boas ou más, sem perceber que são apenas diferentes graus de manifestação da mesma essência. Isso gera conflito interno e externo e nos impede de alcançar um estado de equanimidade e compreensão mais elevado. A urgência está em transcender essa visão dualista e reconhecer a unidade fundamental de todas as coisas, aprendendo a navegar a escala em vez de ser vítima dela.
Continuar ignorando a polaridade é permanecer reativo, à mercê das oscilações da vida. É tentar resolver problemas focando apenas em um dos polos, sem entender a dinâmica completa da escala. Por exemplo, focar apenas em ganhar dinheiro, polo da riqueza, sem trabalhar as crenças e vibrações de medo da falta, polo da pobreza na mesma escala, pode levar a resultados instáveis ou insatisfatórios. Compreender a polaridade nos dá a chave para uma mudança mais profunda e estável. A habilidade de conscientemente deslizar pela escala vibracional, vibração, através do poder da mente, mentalismo, alterando assim o reflexo externo, correspondência. Existiu um músico cujo talento era inegável, capaz de tocar melodias que elevavam a alma. No entanto, sua vida era um pêndulo selvagem. Seus momentos de inspiração divina eram frequentemente seguidos por períodos de bloqueio criativo e profunda autocrítica. Ele amava intensamente, mas também odiava com a mesma força. Sua vida financeira oscilava entre a sorte inesperada e a dificuldade extrema. Ele se sentia dividido, exausto por essa gangorra emocional. Ele percebia, correspondência, como seus estados internos extremos se manifestavam em sua arte e vida. E sabia, mentalismo, que sua mente estava no comando, mas não conseguia controlar o leme. Sentia a diferença vibracional, vibração, entre seus altos e baixos, mas parecia incapaz de encontrar um equilíbrio ou escolher conscientemente seu estado. Era como se duas forças opostas batalhassem dentro dele sem trégua. Certo dia, observando um velho ferreiro trabalhar, notou algo fascinante. O ferreiro não lutava contra o frio do metal. Ele aplicava calor intenso, um polo, para tornar o metal maleável, mas depois o mergulhava na água fria, o polo oposto, para dar-lhe força e forma. Ele não via calor e frio como inimigos, mas como ferramentas complementares na mesma escala de temperatura, usadas com maestria para criar algo útil e belo. Inspirado, o músico procurou um sábio que vivia nas montanhas, conhecido por sua serenidade inabalável. O sábio ouviu sua história e disse: "Você não está dividido, está apenas experimentando os extremos da mesma canção. O amor e o ódio são notas na escala do sentimento. A inspiração e o bloqueio são graus na escala da criatividade. Pare de tentar silenciar uma nota para ouvir apenas a outra. Aprenda a arte da transmutação. Eleve conscientemente a vibração da nota, mas baixa até que ela se transforme na mais alta. Você não elimina o ódio, você o transmuta em amor, subindo na escala." O músico começou a praticar. Quando sentia a autocrítica surgir, polo negativo da escala de valor próprio, ele não lutava contra ela. Reconhecia-a como um grau baixo e conscientemente focava em pequenas conquistas, em gratidão, elevando sua vibração interna até sentir a confiança, polo positivo da mesma escala. Fez o mesmo com outras emoções. Aos poucos, a gangorra selvagem deu lugar a um controle mais sutil, a habilidade de escolher sua nota na escala da vida. Sua música e sua vida encontraram uma nova harmonia, não pela ausência de polos, mas pela maestria em navegar entre eles. Agora que entendemos que os opostos são apenas graus diferentes da mesma coisa e que podemos escolher nossa posição na escala, como aplicar isso de forma prática? Apresento o ritual do termostato interior, uma técnica de transmutação mental baseada diretamente no princípio da polaridade. Este ritual visa te dar o controle consciente para ajustar sua temperatura interna, elevando um estado vibracional indesejado para seu oposto desejado na mesma escala. Este ritual utiliza o poder da consciência focada, mentalismo, e da direção, da energia vibracional, vibração, para navegar a escala da polaridade.
Ao identificar o polo indesejado e conscientemente invocar e sentir o polo oposto desejado, você inicia um processo alquímico interno, uma verdadeira transmutação mental, mudando sua frequência e, por correspondência, sua realidade externa. Essa prática é a essência da alquimia mental descrita no Kybalion. Lembra técnicas modernas como a PNL, programação neurolinguística, ou terapias focadas na ressignificação de emoções, mas com uma base espiritual e energética mais profunda. É o reconhecimento de que não somos vítimas das nossas emoções ou circunstâncias negativas, mas sim alquimistas capazes de transformar chumbo em ouro dentro de nós mesmos. O mistério deste ritual não está em palavras mágicas, mas na sua capacidade de identificar a escala em que está operando. Escala medo-coragem, escala escassez-abundância, escala tristeza-alegria, e na sua habilidade de gerar internamente a vibração do polo desejado. Exige prática e concentração, mas oferece a chave para a maestria emocional e circunstancial. É exclusivo para quem está pronto para pegar o termostato da própria vida. Prepare-se para uma ferramenta poderosa de autorregulação. O ritual do termostato interior é um convite para você parar de ser jogado pelos extremos e começar a escolher conscientemente onde você quer vibrar em qualquer escala da vida. É um método para transformar fraqueza em força, medo em coragem, falta em plenitude, diretamente na fonte, sua própria mente e vibração. Identifique claramente o estado indesejado que você quer transmutar. Seja específico. É medo de falar em público? Sensação de escassez financeira? Tristeza persistente? Reconheça esse estado sem julgamento. Agora, identifique o polo oposto exato na mesma escala. Se é medo de falar em público, o oposto é confiança ao falar em público. Se é escassez, o oposto é abundância, suficiência. Se é tristeza, o oposto é alegria, contentamento. É crucial identificar a escala correta. Sente-se ou fique em pé confortavelmente. Respire fundo. Feche os olhos e permita-se sentir, por um instante, a vibração do estado indesejado. O polo baixo. Não se afunde nele, apenas o reconheça como um ponto na escala. Perceba como ele se sente em seu corpo, em sua mente. Agradeça a informação que ele traz. Agora, declare mentalmente sua intenção. Eu reconheço este estado, mas escolho agora elevar minha vibração na escala de nome da escala, confiança, em direção ao polo de nome do polo desejado, confiança plena. Agora, use sua imaginação e memória, poder do mentalismo, para evocar a sensação do polo oposto desejado. Lembre-se de uma vez em que se sentiu confiante, ou alegre, ou abundante, mesmo que em pequena medida. Se não tiver uma memória direta, imagine como seria se sentir assim. Como você andaria? Como respiraria? Qual seria sua postura? Quais pensamentos teria? Concentre-se intensamente em gerar a sensação física e emocional desse polo elevado. Sinta a vibração dele em seu corpo. Mantenha o foco na sensação do polo desejado. Imagine um dial ou termostato interno. Visualize-se conscientemente aumentando a temperatura ou subindo o nível do estado indesejado para o desejado. Sinta a energia mudando dentro de você, subindo pela escala. Use a respiração para intensificar a sensação do polo elevado a cada inspiração e para liberar qualquer resquício do polo baixo a cada expiração. Afirme internamente: eu sou polo desejado, confiança. Eu vibro em polo desejado. Minha polaridade está ajustada. Permaneça nesse estado elevado pelo máximo de tempo que conseguir manter o foco e a sensação. Sinta a mudança vibracional. Quando sentir que a transmutação ocorreu ou que você alcançou um nível significativamente mais alto na escala,
Respire fundo e ancore essa nova sensação. Agradeça ao princípio da polaridade pela ferramenta da transmutação. Abra os olhos. Observe como sua percepção e suas ações mudam a partir desse novo polo. Repita sempre que sentir necessidade de ajustar o termostato. Qual polo você escolheu transmutar hoje com o ritual do termostato interior? Conseguiu sentir a mudança na escala? Compartilhe sua experiência ou dificuldade nos comentários. A alquimia mental é uma jornada coletiva. Dominar a polaridade. Abre caminho para entender o ritmo do universo. Nossa próxima lei. Inscreva-se e ative o sino para continuar desvendando os segredos do Kybalion. Compartilhe este vídeo com quem vive nos extremos e precisa encontrar o controle.